Tá? É isso que quer dizer. Então, toda vez que alguém for muito enfático, né, na questão da ação, é preciso ver se ele não está querendo dizer o seguinte: vamos deixar de programa, de tudo, e vamos se jogar de cabeça aí sem nenhum tipo de política racional nem nada. Isso daí é tão desastroso quanto a paralisia do outro. Em algumas situações pode ser mais desastroso ainda. Logicamente que não dá para a gente fazer uma explicação em profundidade disso aqui, que é um aspecto do problema que nós estamos tratando, né? Mas é um tema aí, o anarcossindicalismo, a gente já deu curso sobre isso, já escreveu sobre isso, né? E em algum momento a gente precisaria aprofundar. Eu acho que diante desse debate que nós estamos fazendo agora, nós vamos aprofundar isso aí. Rui, são duas perguntas. A primeira é: por que surgiu na Alemanha, que era um país capitalista atrasado, o maior desenvolvimento dos partidos sociais-democratas da época? O maior partido era o da Alemanha. E o segundo é: na hora do site, eu vi uma foto de um jornal que se chamava Fecho de Combate Revolucionário, Fecho Revolucionário de Combate, uma coisa assim. E eu tava achando que esse daí era o jornal dos fascistas. E aí eu não sei se foi depois. Também. Também. Não, a Alemanha não era um país atrasado. A Alemanha foi a partir de 1800, a partir do momento em que se coloca o problema da Revolução Burguesa na Alemanha, a Alemanha é o país de desenvolvimento capitalista mais poderoso do mundo. É exatamente o contrário, né? Também aí existe a tese, né? Que sobre o fascismo existem milhares de teses. Existe a tese de que o fascismo é coisa de países atrasados, assim como existe a tese de que o fascismo é impossível nos países atrasados. Existe a tese de que o fascismo é um fenômeno agrário. Tudo tem a sua pontinha de verdade, mas se o fascismo é um problema de países atrasados, a Alemanha e também a Itália estão fora de lugar aí nesse panorama, né? Os principais países onde onde o fascismo se implantou, né? Aí a pessoa pega Portugal, fala, mas é muito mais atrasado, mas é uma maneira ruim de analisar o problema de um ponto de vista científico. Rui, você falou que a burguesia ela sabia que teria que tomar medidas drásticas em relação à crise para se manter no poder, mas aí depois você fala também que em 1913 não tinha noção nenhuma do fascismo, e aí teve uma reviravolta em 1914, quando o Mussolini foi comprado por essa burguesia. Enfim, eu não entendi isso, queria que você explicasse melhor. Ele foi comprado para fazer propaganda a favor da guerra, não para ser fascista. É o momento em que ele passa para a direita, em que ele vira aí uma pessoa controlada pelo capital, pelos grandes capitalistas. A partir daí, né, em todas as situações, a gente vai ver o Mussolini sendo financiado por esses grandes capitalistas, que são os verdadeiros donos do que ele está fazendo, né? Sem eles, ele não teria ido para lugar nenhum, não teria acontecido nada. E essa relação não é uma relação imaginária, conspirativa, é muito evidente, né? As grandes siderúrgicas, e depois ele, inclusive, nós vamos ver amanhã, ele vai incorporar outros setores da burguesia, a burguesia agrária também, vai apoiar ele. Quer dizer, o fascismo propriamente dito é formado em 1919. Né? Isso nós vamos ver amanhã também. O que nós estamos mostrando aqui é, digamos assim, todo o pano de fundo da formação do fascismo. Enquanto você estava aí falando sobre Mussolini, ele ser contra a guerra, depois a favor, eu estava lembrando do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele falou primeiro que o Lula era um preso político, ele ia levar o Lula para uma embaixada, agora ele já apoia, fala que ele é um preso comum.
ele pode fazer parte desse governo como uma peça importante no fascismo? Não, aqui nós estamos confundindo. Não é que o Ciro Gomes é o Mussolini. É que, na verdade, o Mussolini é que é o Ciro Gomes. O Mussolini, isso é uma coisa que todo mundo tem que entender. Ele é um politiqueirão burguês como os outros. Só que ele, como, por exemplo, na época você tinha os grandes cardeais da política burguesa. Então vamos falar dessas pessoas aí. O Mussolini era, em grande medida, do ponto de vista da política parlamentar geral, ele era um Bolsonaro, baixo clero da política, que queria subir. Então ele era mais parecido ao que o Ciro Gomes é hoje. Um político burguês que fala aquilo que ele acha que vai influenciar as pessoas. Bem demagogo, que fala bastante coisa porque ele não tem compromisso muito grande com nada, né? Mas ele não, apesar de todo o discurso pseudo-radical dele, ele é um Michel Temer, um Alckmin, um José Serra. A grande diferença, muitas vezes, na política é onde que a pessoa está na escala da evolução, você entendeu? Se ele está no rodapé, ele tende a ser feroz. À medida que ele vai subindo, ele vai ficando cada vez menos feroz e cada vez mais, entre aspas, civilizado. O que não quer dizer que a pessoa deixe de ser fascista nem nada, não vamos nos iludir com isso, né? Mas é isso, não é que o Ciro Gomes é o próximo Mussolini, mas é que o Mussolini era, na verdade, uma espécie de Ciro Gomes. Esse dado de que o Mussolini era um político como outro qualquer, num certo sentido, é muito importante para entender a coisa, porque os observadores da intelectualidade pequeno-burguesa, eles veem aqueles salamaleques fascistas, o desfile, aquela que é na verdade uma grande ópera bufa que os fascistas colocam lá, é uma encenação proposital. Não tem nada a ver com nada que faça parte da natureza deles. É um teatro que eles montam. Então a pessoa vê o teatro, vê o Mussolini lá com aquela cara de gigante de pedra, daí ele levanta o braço assim, né? Aí ele faz o discurso, tem que matar mesmo, vamos esmagar todo mundo, papapá. Aí a pessoa fala, nossa, esse cara é politicagem tudo isso. Não quer dizer que seja inofensivo. Não vamos confundir as coisas. Mas é politicagem. Às vezes você tem uma pessoa mais psicótica. No caso do Hitler, né? Porque também com toda essa encenação, para você atrair um maluco não é difícil, né? O Mussolini já não era um maluco, não era psicótico nem nada, ele era malandro, essencialmente ele era um malandro. Ele estava disposto a fazer qualquer negócio para subir. Se precisava usar de violência, vamos usar de violência e tal. Também não é que ele tivesse sido nenhum pacifista. Não, ele não era, né? Você vê que ele era da ala extrema esquerda. Mas a violência para ele era um meio. Em geral, para todos os fascistas, né? Mais alguém? O que eu entendi é que eu acho que deve ficar muito confuso para quem é da base partidária, base sindical, que não tem acesso de maneira muito clara ao programa revolucionário, uma coisa, as ações de origem realmente revolucionária, de entidades de esquerda revolucionárias, e uma ação desse tipo, como o Mussolini fazia, quer dizer, do ponto de vista da ação, fica tudo muito parecido. O que mudaria, evidentemente, é você estar seguindo ou não um programa revolucionário. E esse programa nem sempre é de domínio muito grande das bases. E isso pode dar uma certa confusão.
Como, aliás, se percebe no Brasil hoje, até certo ponto, né, que não temos um Mussolini aqui, me percebe essa confusão. Porque parece, tem gente que segue manifestação porque é manifestação popular. Não interessa o que está, no final das contas, o que ela está pregando. Até porque palavras de ordem bonita sempre existem. Aí eu pergunto, como desfazer, quer dizer, como se evitar essas confusões que podem existir entre a ação pela ação que acaba levando a essas catástrofes e a ação revolucionária propriamente dita? E a segunda pergunta, bem pequena, é: Mussolini foi soldado durante a Primeira Guerra Mundial? Mussolini foi soldado, teve uma participação bem discreta na guerra. Ele não, a biografia do Mussolini mostra que ele não era muito de entrar em bola dividida, não. Em muitas situações em que o pau comia lá, ele não... Ele falava muito, mas não era participativo, né? Na guerra ele participou, se feriu e recebeu baixa, tudo. Serviu para ele se apresentar como patriota, que lutou na guerra, que se feriu, papapá. Mas a participação não foi importante. O segundo problema que você levanta é um problema um pouco mais complexo. A gente teria que fazer uma explicação mais longa. Mas a gente deve ter critérios para identificar o movimento. A composição social do movimento. Né? Tem organização de esquerda aí que sai um monte de gente na rua, pronto. O povo está na rua. Caso dos coxinhatos em São Paulo. Ali, depois foi ficando mais claro, a hora que o pessoal perdeu aquele estupor inicial de achar que o povo estava na rua e foram lá na manifestação ver coisa que a gente fez logo no começo, começaram a perceber que a manifestação não tinha negros, que era tudo de classe média alta, burguesia. Então primeiro você tem que, antes de você sair por aí correndo falando o povo está na rua, tem que ver quem é que é esse povo. Nós não podemos criar uma fantasia. Segundo, tem que ver quem é que está dirigindo esse povo, se há uma direção ou não. Se houver uma direção, já é uma definição grande para o movimento. E terceiro, nós temos que ver quais são os motivos essenciais que levaram esse povo na rua. Tá? Quer dizer, você tem que fazer, ou seja, volta na primeira parte do curso. A análise ela tem que ser concreta. Você tem que ver todos os elementos que compõem esse fenômeno aí, que determinam de uma maneira essencial esse fenômeno. Senão, o erro é fatal, né? Quer dizer, é fatal em termos, também vai da experiência de cada um. Quando teve o golpe no Egito, por exemplo, era fácil. Nós mesmos não estávamos prestando muita atenção no que estava acontecendo naquele momento no Egito, que você tem um monte de coisa para ver. Mas veja, se os militares egípcios deram o golpe, não é bom. É uma coisa meio óbvia, né? O PSTU inventou a teoria de que o povo do Egito pressionou os militares que são de direita para eles agirem contra... Isso aí pensou demais, entendeu? Militar egípcio. Se não teve racha nas Forças Armadas, derrubaram a cúpula das Forças Armadas e tomaram o poder? Não, então são os mesmos de sempre. Estão dando um golpe militar na cara dura, é isso. Aí vem um e fala assim, nossa, tem milhões de pessoas na rua que... Isso é tudo gente que não sabe o que está fazendo. E, no final, quando você vai ver, era apenas e tão somente nada mais que um golpe militar. Quer dizer, a experiência, o domínio de determinados fatos é importante, né? Não é também um milagre você saber quem é que está na rua. É o caso dos coletes amarelos aí, né? Algumas pessoas falaram assim, é um golpe organizado pela direita. Tudo bem, poderia até ser. Mas nós temos que lembrar que a direita está no governo. Macron é de direita. Então teria que explicar quem que está derrubando o Macron. Teria que ser quem? A Frente Nacional Francesa, Marine Le Pen. Mas aí você vai lá, né? Tem internet, uma coisa boa. Abre a internet, o que a Marine Le Pen está falando? Não está chamando nada a derrubar o governo. Pelo contrário, ela está preocupada com a mobilização.
É mais ou menos óbvio, né? Ô, Rui, você falou sobre o Mussolini, o desenvolvimento dele e tal. Mas como é que foi a postura da esquerda em relação ao Mussolini, né? O próprio partido, o Comitê Central, sei lá, que expulsou ele, como que eles viram essa guinada dele, passaram a criticá-lo duramente e tal. Mas eu não falei que até cuspiram na cara dele? Não, sim, mas isso quando ele saiu. E depois, quando ele teve jornal e tal, existia uma oposição, o Partido Socialista lá, o Avante, continuou fazendo campanha contra esse jornal, denunciando. Não, aí nós vamos ver como é que a coisa se desenvolveu, que não é muito bonito. Tá. E outro detalhe seria assim, e a postura da própria direita, né? A burguesia sempre procura, a companheira associou com o Ciro Gomes, associa com o Marcelo Freixo. Né? A burguesia precisa defender o PP, precisa de um carinha de esquerda aqui para defender o PP. Quem que é o trouxa da vez? Ah, o Marcelo Freixo, que pega ele e tal. Então, mas como que foi a postura da extrema-direita em relação ao Mussolini? Ela viu ele com bons olhos, demorou para assimilar? Como que era a extrema-direita italiana da época, digamos? O Mussolini vai se transformar em líder da extrema-direita, né? Aí nós vamos ter que ver, na formação do fascismo, esse desenvolvimento da extrema-direita. No primeiro momento, né, a extrema-direita italiana, vamos explicar melhor, mas só vou adiantar. Ela se organizava em grupos nacionalistas. Né? Essa questão da extrema-direita começa a aparecer com força depois da guerra. Então, havia um grupo de tipo fascista também. Na verdade, havia muitos grupos de tipo fascista, mas havia um mais importante, que era o nacionalismo italiano, que era conhecido como camisas azuis. Quer dizer, Mussolini não era um caso isolado. Também tem esse detalhe. Não vou me estender aqui, porque nós vamos ver isso mais em detalhe. Temos uma pergunta da internet de Samuel Bertolini. Por que o movimento fascista conseguiu dominar a Itália e não foi tão intenso na Inglaterra, que era mais industrializada na época? Bom, vamos guardar essa pergunta mais para frente também. Bom, só para concluir, ele falou, ou por que não na Hungria, que estava destruída após a Primeira Guerra Mundial? Também vamos ver se então uma pincelada aí na Hungria. Vamos procurar fazer perguntas que tenham relação com o tema em si, que nós estamos apresentando gradualmente. A minha pergunta é como é que o Mussolini, você falou que ele tinha uma relação muito forte com a juventude por causa do discurso de ação, né? E sobre a questão do looping proletariado, como é que ele vai se correlacionar a essas frentes de enfrentamento, de assalto que ele cria nas ruas, tem como essa base também, ou são respostas que você fica para ele? Nós vamos ver amanhã, não, nós vamos ver na quinta-feira. Oi, a nossa antiga legislação trabalhista, é uma cópia fiel da Carta de Lavoro? Não, fiel não. É uma adaptação. A mais avançada é a nossa em relação ao lavoro? Era mais avançada? Precisa ver o que a gente quer dizer com mais avançado, né? Tinha mais benefícios. Teria que fazer... Nós vamos tocar nesse problema aqui, quando a gente falar do integralismo, do governo Vargas e tal. Quantos inscritos, Henrique? Então vamos... Eu tenho uma pergunta de ordem meio cronológica. O jornalismo americano financiou, né, contratou Mussolini para escrever nos jornais americanos. Aquele tal de William Hearst pedia para o Mussolini e dava um salário para o Mussolini escrever no jornal dele. Isso foi para ajudar a burguesia italiana a entrar na guerra ou foi posterior? Provavelmente foi na época da guerra, mas eu posso ver essa informação, mas eu não tenho de cabeça. Encerramos? Voltamos na... Mais uma coisa, mais um para encerrar, hein? Que explodiu a hora. Só uma observação histórica.
não sei se há 2 ou 3 anos, acharam, inclusive, uma nota promissória nos arquivos do povo de Itália, que comprova que foi o governo francês que subornou Mussolini. Também, deve ter sido os dois, né? Sim, acharam uma nota, né? Devia ter mais, né? Isso aí, 100 anos depois, acharam por um acaso. Muito bem. Encerramos, companheiros. Bom, companheiros, nós vamos ver aqui, hoje, nós vamos analisar a situação política que vai dar origem ao fascismo. Vou aproveitar para explicar também, que é necessário, né? Uma série de acontecimentos, algumas personagens, etc. e tal, que são importantes para compreender essa situação, né? Bom, aqui nós temos essa cronologia que vai aparecer aqui, nós vamos depois disponibilizar ela no site da Universidade Marxista, onde estão os documentos dessa Universidade de Férias, né? Bom, a primeira coisa que a gente deve dizer sobre a situação italiana é que no começo do século, a Itália já está enfrentando uma série de dificuldades econômicas, né? E essas dificuldades econômicas, elas conduzem a uma crise política e ao crescimento do movimento operário organizado na Itália, principalmente do Partido Socialista Italiano. Um ponto muito importante da crise, né, é a guerra da Líbia, onde, apesar dos sucessos italianos, a situação interna do país se deteriora, porque a guerra é uma carga muito grande para a Itália, né? Isso daí vai aparecer de novo quando Mussolini decide fazer uma série de entrar na guerra mundial e fazer uma série de operações militares que vão acabar num desastre econômico e político e levar à liquidação do fascismo, né? Uma coisa importante para a gente entender o panorama italiano, vou colocar aqui desse lado, é que o período no século XX, antes da guerra, ele é conhecido na Itália como a Era Giolitti. Esse Giolitti é uma figura fundamental da política italiana no século XX, está aqui a foto dele, né? Ele é um político parlamentar, liberal, grande articulador parlamentar, que articula a maior parte dos governos, quase totalidade dos governos italianos, antes da Primeira Guerra Mundial. Ele é uma expressão da política que precede, digamos assim, o fascismo. Bom, o que é que marca esse período aqui giolittiano? É uma época de compromisso político, inclusive de concessões políticas e econômicas. Ele faz uma reforma do sistema eleitoral,
Ele cede aí algumas reivindicações operárias diante das mobilizações operárias que são bastante expressivas durante todo esse período conhecido como a Era Giolitti. Quer dizer, é um governo que procura conter o movimento operário nos quadros da democracia de tipo parlamentar. No momento em que essa política se desenvolve, o Partido Socialista ainda é minoritário, ele está se desenvolvendo, ele cresce, né? Ele cresce, inclusive, eleitoralmente, sobre a base da crise, a tal ponto que muitas pessoas afirmam que a entrada da Itália na Guerra Mundial teve como um dos seus motivos a necessidade de conter o movimento operário italiano. Ou seja, de conter o crescimento cada vez maior do Partido Socialista Italiano. Bom, a guerra ela obriga a uma mudança de política da burguesia, né? Porque você, durante a guerra, precisa de um governo que esteja adaptado às necessidades de guerra. Precisa estabelecer, né, em função das necessidades militares, um governo praticamente ditatorial, né? Então, o período de 1914 a 1918, apoiado na centralização do país através do nacionalismo, no recrutamento militar, né? O número de soldados que a Itália envia na Primeira Guerra Mundial é acima de 5 milhões de pessoas. Quer dizer, uma coisa gigantesca. Há uma espécie de militarização do país, há a militarização das fábricas, impõe-se um regime duro, e esse período é conhecido como o período da ditadura das direitas. Quer dizer, o governo de tipo liberal, o governo de compromisso, o governo de manobras parlamentares, que é um governo do grande capital também, é substituído por um governo mais diretamente adaptado à situação de guerra, né? Bom, nós vimos aí, né, que... Bom, aqui tem um fato que é interessante levar em consideração. Um pouco antes da Itália entrar na guerra, uma revolta na cidade de Ancona, que é uma cidade que tem muitas mobilizações na Itália nesse período, deixa mais de 100 mortos, o que mostra que a situação é explosiva. Esse problema da mobilização da classe operária antes da guerra, ele não é um problema só da Itália. Ele acontece em todos os países. Na Rússia, por exemplo, se a gente for estudando a história da Revolução Russa, nós podemos ver, né, que os anos que precedem imediatamente a guerra são anos de crescimento das greves operárias, né? A guerra, logicamente, que quebra essa tendência ao ascenso da classe operária. Bom, nós já vimos aqui a questão do Mussolini, né? O Mussolini, em 1915, faz o primeiro congresso dos fascistas, vamos ver isso aqui depois. E a Itália entra na guerra em 1915. Pode subir, Rafa. Opa, subiu demais. Não? Bom, não vamos descrever aqui a atividade italiana na guerra, né? Há várias peripécias aí. O que nós devemos dizer é o seguinte: não foi uma guerra fácil para a Itália. Em vários momentos, tinha-se a impressão de que o país ia ser derrotado. Chegou a sofrer uma derrota muito pesada, né? Chamada derrota de Caporetto, mas a Itália se recupera militarmente e acaba saindo vitoriosa
na guerra contra a Áustria e a Alemanha. Em 1918, em setembro, é assinado o Pacto de Roma com a Áustria e a Alemanha. Bom, aqui nós temos o primeiro sinal da nova situação que vai se formar durante a guerra. Isso aqui necessita de algumas explicações, né? Em 1918, em setembro, quando a guerra está acabando, realiza-se o Congresso do Partido Socialista Italiano de Roma, onde a ala esquerda tem uma vitória esmagadora sobre a ala reformista do partido. Essa vitória já vinha se anunciando, né? Então, aqui nós temos uma coisa que é importante notar. Ao contrário de outros países, onde a ala reformista, direitista, havia defendido a entrada do seu país na guerra, apoiado a guerra imperialista, né? Ou seja, apoiado o massacre dos operários na guerra imperialista. Na Itália, o Partido Socialista mantém uma neutralidade. Logicamente que essa neutralidade não é a mesma neutralidade que o Partido Bolchevique prega durante a guerra, né? Lenin fala contra a guerra, revolução no seu próprio país, né? É a política do bolchevismo. O Partido Socialista não, ele evita se chocar contra a política de guerra, evita de fazer uma propaganda muito intensa contra a guerra, etc. e tal. Ele não, em momento nenhum ele apoia diretamente a guerra, mas a posição dele é conciliadora. Em 1918, em função da guerra, em função de toda a situação que se cria, em função das tendências da classe operária à mobilização, a ala esquerda do partido, ela é vitoriosa, né? Esse aqui é um dado muito importante. Vamos procurar entender um pouquinho melhor essa questão, né? O Partido Socialista Italiano é dominado até então pela ala direita, por um cidadão chamado Turati, muito importante, fundador do Partido Socialista, que adota uma política reformista, mas não muito agressiva, porque, né, ele sente que as bases do partido se inclinam à esquerda. O Partido Socialista tem uma ampla base operária, e essa base operária dá lugar, dentro do partido, a uma enorme ala esquerda. Nós já vimos, quando nós falamos do Mussolini, que Mussolini era o líder da ala esquerda. Uma boa parte dela composta por elementos do sindicalismo revolucionário. Com a Revolução Russa, tá? Essa ala esquerda fica sendo conhecida como maximalista. Essa palavra era muito divulgada no Brasil, né? Provavelmente influência dos próprios italianos. Por que maximalista? Porque a ala esquerda era partidária da luta pelo programa máximo da social-democracia, ou seja, a luta pelo socialismo, a luta pela ditadura do proletariado, e acusava, né, identificava outra ala como sendo a ala que defendia o programa mínimo, reformista.
Então nós temos aí já uma peculiaridade. Esse é o Turati, né? Nós temos aí uma peculiaridade que é a seguinte: o caráter acentuadamente esquerdista do Partido Socialista. A ascensão, né, da ala dita maximalista é, na realidade, a ascensão de uma ala centrista pressionada pelas bases operárias e pela esquerda partidária, que se aproxima das posições da Revolução Russa. Outra coisa excepcional, né, que é muito importante, tá, aqui deve ter a data um pouco mais para frente. Ups. Acho que é aqui. Em 1919, um ano depois, o Partido Socialista Italiano vai se filiar à Terceira Internacional. É um caso também excepcional, porque a Terceira Internacional foi fundada a partir de setores que romperam com os partidos socialistas em geral e formaram partidos comunistas, né? O Partido Socialista Italiano vai aparecer como uma exceção, né? Inclusive, dado o conhecimento do partido e tal, ele nem muda o nome para Partido Comunista Italiano. Ele permanece como Partido Socialista Italiano dentro da Terceira Internacional. Os bolcheviques aceitam essa filiação porque eles sabem que, embora a direção seja uma direção centrista, vacilante, né, a maioria do partido tende mesmo às posições da Terceira Internacional. Então eles consideram que é um passo adiante a filiação do partido, né, a Terceira Internacional. Mas nós podemos ver por esse fato o nível de radicalização política, né, e desenvolvimento político que existe na Itália nesse momento. Vamos voltar lá na cronologia. Ao mesmo tempo em que o Partido Socialista Italiano dá essa guinada à esquerda, né, e se transforma, ainda não eleitoralmente, mas já na prática, no principal partido político da Itália, a burguesia toma uma iniciativa que é, em 1918, a fundação do Partido Popular Italiano. Um partido católico, incentivado pela Igreja Católica, né, com o objetivo de fazer concorrência à esquerda. Bom, aqui tem uma historinha que é o seguinte: com a unificação italiana, né, a unificação italiana, que foi uma guerra civil e uma guerra contra os austríacos, ela termina com a derrota da direita, de setores aristocráticos e monarquistas em várias partes do país, e também com a derrota do Vaticano, com a derrota do Papa. Por muito pouco, né, quando os exércitos do Vaticano são derrotados pelos republicanos, por muito pouco que o Papa não é simplesmente varrido do mapa naquele momento, né? Acabam deixando o Papa ali, num círculo, se estabelece a monarquia do Vítor Emanuel, a unificação italiana e tudo mais,
E a posição oficial da Igreja é se retirar da política e chamar os católicos a se retirarem da política. Quer dizer, rejeitar o novo regime e não participar de nada que acontecer nesse regime. Nesse momento, o Papa, né, ele vai suspender esse veto à participação dos católicos na política e os católicos vão fundar o Partido Popular Italiano. O Partido Popular Italiano, como a gente pode ver, pode imaginar, ele se beneficia aí da obra social da Igreja. Vamos dar uma paradinha que tem um barulho aqui excessivo. Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado. Com Leão XIII, o Papa Leão XIII, muita gente deve ter ouvido falar, né? O Vaticano, de um modo geral, lança uma política, digamos assim, trabalhista, né? Com vistas a disputar a consciência, né, dos trabalhadores, disputar a organização, a influência política sobre os trabalhadores, com o socialismo que está numa maré ascendente. Então, vão surgir aí sindicatos católicos, vão surgir cooperativas católicas, várias obras sociais ligadas ao movimento operário, com a intenção muito clara de bloquear o desenvolvimento do socialismo. Bom, a fundação do Partido Popular Italiano, logicamente, lança em jogo, né, de uma maneira separada, de uma maneira independente, essas bases sociais da Igreja Católica. Claro que nós podemos supor, né, que as bases sociais da Igreja Católica estavam a serviço aqui, discretamente, né, do liberalismo político. A Igreja não queria se envolver com o liberalismo político diretamente, mas certamente apoiava o liberalismo. A política da Igreja na Itália e no mundo inteiro é uma política de íntimo relacionamento com o grande capital, com os grandes capitalistas. Nesse momento em que a burguesia percebe que a situação italiana evolui de maneira revolucionária e que toda essa revolução
é capitalizada pelo Partido Socialista, que o Partido Socialista está dominado pela sua ala esquerda, eles decidem lançar um partido para poder, né, dividir os operários em dois partidos diferentes, pelo menos. Isso também porque eles sabem, né, que a crise revolucionária é resultado de um colapso do parlamentarismo italiano. A crise toda, que é uma crise da dominação dos grandes capitalistas por causa da guerra, por causa de uma série de fatores, ela se manifesta numa crise do que a gente falou que foi o giolitismo, a dominação burguesa liberal do parlamento. É o fim, né? Nesse momento nós estamos vendo aí o fim do liberalismo tradicional, que vai dominar a política burguesa, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico, durante todo o século XIX, durante a segunda metade do século XIX e os começos do século XX. Né? Aí, a partir daí, o liberalismo se extingue totalmente. O reaparecimento aí de teses liberais, sob a forma de neoliberalismo, que não é muito liberal, é uma coisa inteiramente diferente desse liberalismo antigo que foi destruído pela crise capitalista. Bom, em 1919 já se nota, né, uma ampla tendência da classe operária a se levantar contra o regime político. Né? O fim da guerra traz consigo, como é natural, né, o Estado capitalista na guerra ele fica sobrecarregado, então o fim da guerra traz consigo a carestia, o aumento de preços, etc. e tal. Quer dizer, há uma retomada da produção capitalista normal, do consumo mais ou menos normal, só que os preços ainda obedecem à especulação, a toda essa situação de confusão e, portanto, a carestia leva, né, a uma crescente agitação política e econômica da classe operária. Inicia-se, no começo de 1919, né, uma situação pré-revolucionária na Itália com uma grande onda de greves. Bom, antes de entrar no problema do nacionalismo, vamos ver se há dúvidas sobre essa primeira parte da exposição. Vejam bem, companheiros, que o que nós estamos procurando fazer é uma análise da situação política da época. Né? Rui, voltando assim um pouquinho na Cadê o alarme, hein? Aula anterior, mas entrando nessa, a questão do sindicalismo revolucionário como a ala esquerda do revisionismo, tá certo? Como que poderia dizer que foi positivo esse socialismo revolucionário? Ele impulsionou aí, vamos dizer assim, a Terceira Internacional, a construção dos partidos da Terceira Internacional, comunistas? Você está se referindo ao que é o sindicalismo revolucionário em geral ou ao que aconteceu no Partido Socialista? Não, em geral. Tem essa evolução, assim, pelo que eu entendi, o marco, vamos dizer assim, na Alemanha, né? Pelo menos do reformismo de direita, né? Do ponto de vista da esquerda, né? Esse movimento aí, ele nasce dentro dos partidos social-democratas ou ele vem do sindicalismo e vai, vamos dizer assim, no momento seguinte vai fechar com a Terceira Internacional, vai evoluir nesse sentido? Esse movimento é principalmente um movimento dentro dos sindicatos. Ele é uma evolução do anarquismo. Por que ele é uma evolução do anarquismo? Porque os anarquistas, no princípio,
eles eram estritamente individualistas. O anarquismo é uma tendência individualista com planos de, como é que se diz? De reforma social. Individualistas no sentido de que eles não se apoiam sobre a ideia de um movimento coletivo da classe operária. Então são, na realidade, por esse motivo, seitas políticas, né? Que não veem a ação coletiva da classe operária como caminho para a emancipação social, mas a atividade de determinados intelectuais no sentido da reforma social. Na Primeira Internacional, aparecem setores anarquistas que já não conseguindo sustentar essa posição, porque levam ao isolamento, ao esvaziamento, adotam um posicionamento mais próximo dos comunistas, do marxismo. É o bakuninismo. Um anarquismo revolucionário, que algumas pessoas já chegaram a chamar de anarcocomunismo, porque ele já vê a revolução como um meio de emancipação social, coisa que até então, para os fundadores do anarquismo, como Proudhon, o meio para a emancipação social eram as reformas sociais. Bom, à medida que o movimento operário, que quando o anarquismo surge se encontra muito ainda nos seus primeiros passos, ele começa a se desenvolver, o movimento operário começa a se desenvolver e começam a haver as greves, os anarquistas abandonam a sua posição contra os sindicatos, né, embora não abandonem outras ideias do anarquismo, e ingressam nos sindicatos. E aí é dessa posição que surge o chamado sindicalismo revolucionário, que é também uma espécie de anarquismo muito influenciado pelo comunismo, porque foram os marxistas os primeiros a defender claramente que o caminho da organização da classe operária passava pelos sindicatos. Bom, aí o que acontece? Você tem esses grupos do sindicalismo revolucionário em várias organizações sindicais, né? A principal organização sindical do sindicalismo revolucionário nesse período é a CGT francesa. Uma parcela dos elementos do sindicalismo revolucionário vai passar para o bolchevismo, depois da Revolução. O caso brasileiro é um caso clássico. O Partido Comunista é formado com militantes que são sindicalistas revolucionários, principalmente, né? Mas também na França, na Itália, em vários lugares, há uma grande aproximação entre o sindicalismo revolucionário, determinados setores anarquistas e o comunismo. Os setores que não evoluem para o comunismo, que continuam como sindicalistas revolucionários, em geral eles vão se transformar em nacional-sindicalistas, né? E vão se tornar um instrumento político dos grandes capitalistas. Na Itália, uma parte expressiva, inclusive, do sindicalismo revolucionário, que vai adotar a ideia do nacional-sindicalismo, quer dizer, sindicalismo mais nacionalismo, vai ingressar no fascismo. Então, quer dizer, é um movimento tipicamente, nesse caso, centrista, né? Muito influenciado pela pequena burguesia, que se desagrega em função da pressão revolucionária. Uma parte vai para a esquerda e uma parte vai para a direita. É isso que a gente pode dizer, né? A esquerda do Partido Socialista não era só formada de sindicalistas revolucionários. Ela era formada também de setores que apoiavam a Revolução Russa. Muitos deles. Por exemplo, no Partido Socialista Italiano, ao contrário de outros partidos socialistas, você ia ver o pessoal elogiando Lenin, colocar o retrato do Lenin como um dos fundadores do Partido Socialista. Né? Quer dizer, não era um partido tipo o Partido Socialista Alemão que nós vamos ver quando a gente falar da Alemanha.
Ui, eu só estranhei essa cronologia, Fala. porque simplesmente aí não aparece em nenhum lugar o biênio russo, certo? Não, é que ele vai vir ainda. Não, é porque é de 1918 a 1921, certo? Propriamente seria 2021. Bem, não vamos discutir a data. Mas porque se vê o biênio russo, tu modifica um pouco a visão. Perdão, é 19 e 20 o biênio exatamente. russo. Então nós estamos no 19 e não está ali o biênio russo. Não, eu vou falar dele. Pode Tá, ficar tudo tranquilo. bem. Tá? Ele Mas não não será aparece esquecido. na tua cronologia. Não aparece com esse nome, mas eu vou falar dele. Ela evolui para ser... A cronologia mais detalhada, ela vai pegar isso aí. Pode ficar tranquilo. Ô, Rui, qual que é a influência da Segunda Internacional na Itália, no PSI? Então, o Partido Socialista Italiano, ele é um partido da Segunda Internacional. Só que acontece o seguinte, durante a Guerra Mundial, a Segunda Internacional entra em crise, porque a maioria dos principais partidos da Internacional apoiam a guerra. O Partido Socialista Francês apoia a França na guerra. O Partido Socialista Bélgico apoia a França e Inglaterra. Belga, perdão. O Partido Socialista Alemão e Austríaco apoiam a Alemanha e a Áustria. Quer dizer, eles acompanham a burguesia imperialista numa política de massacre, né, espantoso da classe operária dos seus respectivos países. E, logicamente, que nessas condições não dá para você ter uma internacional. A internacional ela só existe se houver uma política comum e uma solidariedade entre os trabalhadores dos diversos países que compõem a internacional. Se um propõe a guerra do seu país contra o país do outro membro da internacional, propõe que os operários do seu país vão lá, matem os operários daquele outro país, sejam mortos pelos operários daquele outro país, a internacional foi para cucuia. Ela vai ter que ser reorganizada, ela vive durante um bom período aí como um fantasma. Então, o Partido Socialista, que é um partido que está muito pressionado pela classe operária do seu próprio país, ele adota uma posição de neutralidade e, nesse sentido, fica fora dessa questão da internacional e depois vai se vincular à Terceira Internacional. A gente sabe que de uma maneira mais abstrata, a Primeira Guerra Mundial foi causada pela disputa entre os países imperialistas, né? Mas tem algum exemplo mais concreto de motivo pelo qual a Itália entrou na guerra? Não, a Itália entrou na guerra com os mesmos objetivos, né? A guerra, o problema é o seguinte, não dá para você dizer que a guerra foi causada pela disputa entre mercados exclusivamente. Esse é o objetivo da guerra. A gente não deve confundir as duas coisas. A causa e o objetivo. Tá? A guerra é causada, em parte, pela ameaça que a classe operária constitui em todos esses países, né? E, em parte, pela disputa dos mercados, etc. e tal, pela situação econômica de cada país e tudo mais. Agora, não há dúvida nenhuma de que o conteúdo da guerra é esse. Né? A disputa não é tanto uma disputa de mercado, uma disputa pelas colônias, vamos dizer assim. Bom, a Itália entra na guerra com a sua pauta de reivindicações imperialista específica. Né?
Nós vamos falar um pouco, vou explicar um pouco mais quando a gente falar do nacionalismo italiano. Eu vou explicar aqui, na sequência, já, o que a Itália queria na guerra e qual que eram as reivindicações nacionalistas. Essa participação da igreja aí para dividir o Partido Socialista tem alguma coisa a ver? É uma herança do que tem hoje no Brasil com o negócio de comunidades eclesiásticas de base, toda essa intervenção da igreja nos movimentos de esquerda de hoje? Não. Essas comunidades de base, teologia da libertação e tudo mais, isso daí já é um desenvolvimento de uma situação política diferente, né? Posterior, e uma radicalização política dentro da igreja. A igreja aceitou esse fenômeno aí porque ela tinha que se equilibrar diante da situação criada. Mas esse caso aqui da formação do Partido Popular Italiano foi uma orientação que veio diretamente do Papa, do Vaticano. Ou seja, nós temos que lembrar que a igreja vai apoiar entusiasticamente o fascismo italiano, né? Depois vai apoiar o nazismo. De um modo geral, ela vai apoiar a tendência reacionária dos grandes capitalistas. Então, dá para perceber que é uma manobra da ala mais direitista da burguesia, a fundação do Partido Popular Italiano. Rui, nessa época, qual que era o papel do Gramsci? Ele já era um dirigente importante? Qual era o papel que ele desempenhava nessa época? Nessa época, que é uma época de turbulência dentro do Partido Socialista, né? O Gramsci, ele junto com outros... Ele era estudante universitário, né? Junto com outros estudantes universitários, ele lança um jornal que chama A Ordem Nova, onde eles procuram elaborar uma proposta intelectual diante da situação de impasse do Partido Socialista, né? E eles se aproximam, vão se aproximando, né, da União Soviética, da Revolução Russa. Depois, eles vão fundar o Partido Comunista, né? Não tem mais nada? Bom, aqui nós temos um conjunto de acontecimentos que dizem respeito à guerra, que vão desempenhar um papel importante na evolução política da Itália, né? Que é o quê? Uma crise política internacional, uma crise do imperialismo e da diplomacia italiana, tá? Que acaba servindo, né, de bandeira para todos os setores de direita. Daí vai a pergunta do companheiro. A Itália entra na guerra com reivindicações específicas, né? Vamos colocar... Tem um mapa aí, Rafael, da Croácia. Dá para dar uma aumentadinha? Ah, isso. Não, tem que aparecer a Dalmácia. Tem também um mapa onde aparece a cidade do filme. A principal reivindicação do imperialismo italiano é essa região aqui. A Dalmácia. Se a gente diminuir o mapa, diminui um pouquinho. Essa região meio roxa.
Aparece aqui o... aqui está a Itália, né? Então, como a gente explicou antes, o imperialismo ele procura, em primeiro lugar, controlar a região que está em torno dele, né? Isso aqui é o mar Adriático. Quer dizer, na verdade é um mar que ele é italiano e iugoslavo, basicamente. Então, um dos objetivos econômicos e militares estratégicos da Itália era ter dominação sobre esse espaço geográfico aqui. E eles reivindicavam a Dalmácia para consolidar. Eles reivindicavam também, nessa região aqui, algumas cidades italianas, cidades de maioria italiana, né? Onde eles diziam que era direito da Itália que essas cidades pertencessem à Itália, embora eles estivessem fora do território italiano. Por exemplo, um caso é a cidade do Fiume. Você tem o mapa aí do Fiume? Ele deve estar nesse 2 aí, falta os 2. Aqui, ó. A bandeira moral do imperialismo italiano estava na cidade de Fiume. Né? Fiume, Trieste, essas cidades que falam italiano, que contam com uma maioria italiana. Então, o imperialismo italiano se camuflou, né, para dar um ar assim democrático de que eles, na verdade, não estavam tentando roubar a terra do outro. Eles estavam querendo aqui era incorporar as populações de língua italiana. Na Dalmácia, né, que é aqui, havia uma população de língua italiana, mas era minoritária. Quer dizer, aqui já o interesse era puramente imperialista, né? Então, o que acontece? Os italianos assinam um pacto com os ingleses, com o imperialismo inglês e o imperialismo francês, onde, como na maioria dos pactos assinados durante a guerra, né, os italianos receberiam todos esses territórios no final da guerra, diante da derrota da Áustria. Porque isso daqui, nós temos que lembrar, era parte do Império Austro-Húngaro, é a Iugoslávia. Né? Então, os italianos foram todos felizes lá para Versalhes, para pegar a sua parte no bolo, né? Morreram aí, sei lá, 700, 800 mil italianos, centenas de milhares de mutilados, não sei quantos feridos e tudo mais. E, chegando lá, né, os Estados Unidos, que é um país, como a gente sabe muito bem, aqui na América Latina, né, muito democrático, ele começa a vetar a maioria das anexações, principalmente dos países mais fracos. Né? O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele levanta a bandeira de que não, né, os países têm que ser independentes, etc. e tal, o que muita gente na época apoiou, até apresentando como uma posição democrática, mas na verdade é que os norte-americanos, preocupados com a sua penetração econômica na Europa, não queriam as colônias, porque eles mesmos não tinham condições de ir lá e tomar a colônia, dada a distância e a participação deles
na Guerra Mundial também havia sido muito pequena. Então eles não teriam condições de chegar lá e falar, eu quero tal e tal colônia, até porque a maior parte das colônias já estava na mão de outras pessoas. Então, a política externa norte-americana vai ser uma política externa de nada de colônias. Vamos abrir esse negócio, né? E quem puder mais, chora menos. Nada de direito adquirido. Como eles sabiam que eles eram uma potência econômica em ascensão, isso daí só poderia favorecer os norte-americanos. Bom, eu sei que graças ao democratismo barato do presidente norte-americano, os italianos vão lá e não conseguem nem Trieste, nem Fiume, nem Dalmácia, nada. Ficaram com as mãos vazias. Aí, vendo essa situação, vendo que eles também não tinham condições de barganhar nada, né, porque eram ingleses, franceses e norte-americanos contra eles, o que eles iam fazer? Né? Aí eles abandonam a Conferência de Versalhes sem nada. E isso daí causa a maior crise política dentro da Itália. Né? A burguesia que queria esses territórios fica furiosa. Né? Os setores de classe média que ela mobiliza em torno da bandeira do nacionalismo ficam furiosos. E isso daí se transforma numa... Esse aqui é o dado mais importante da situação, da guerra. Se transforma na bandeira principal dos grandes capitalistas e da direita contra os socialistas. Quer dizer, o grande capital precisava de um pretexto, né, sério para mobilizar determinados setores contra o socialismo, contra a classe operária. E o pretexto do nacionalismo cai como uma luva. Então, no mesmo momento, vejam vocês, no mesmo momento em que a classe operária começa a se mobilizar, começa também, além das manobras parlamentares, fundação do Partido Popular, etc. e tal, começa uma campanha de tipo nacionalista, né? A campanha contra a corrupção da época, para mobilizar setores das classes médias, gente que participou da guerra, etc. e tal, contra os socialistas, contra a classe operária. Por que os socialistas? Porque os socialistas tinham sido contra a guerra. Né? Então, ao invés, o normal seria falar, tá vendo? Ó, os socialistas deveriam sair a campo. Claro que eles nunca tiveram esse nível de iniciativa. Dá para entender o socialismo italiano se a gente pensar no PT. Né? Se vocês pensem no PT, vocês vão entender bem o socialismo italiano. Em vez do socialismo italiano, falar, tá vendo? Quase 1 milhão de pessoas mortas a troco de nada. Só morte, só destruição nacional. Para que a Itália entrou nessa guerra? Para que serve? Morremos aí, matamos, e nada. Nem do ponto de vista imperialista. Mas, logicamente, né, conhecendo o espírito da esquerda pequeno-burguesa e centrista, eles ficaram, logicamente, que muito na defensiva com esse ataque. Apesar de que o movimento operário estava lutando aí contra a carestia, contra o preço alto, contra os salários baixos, contra a fome e tal. Eles deveriam ter, inclusive, jogado lenha na fogueira e falado, está vendo essa situação que nós temos aqui? É culpa desses malucos aí que colocaram o país na guerra para conseguir um pedaço do país do outro, não conseguiram nada e tal, fizeram papel de trouxa, não conseguiram fazer isso. Aqui, em 1919, em março, tem uma conferência do fascismo que a gente pode considerar como sendo uma conferência mais importante do que a primeira, né? Que se apoia nessa onda nacionalista que está crescendo. E em 1919, em abril, né, veja bem,
A direita nacionalista, os futuristas e os fascistas, eles atacam e destroem a redação do jornal do Partido Socialista, o Avante, que era um jornal poderoso, né? Diferentemente do PT, o Partido Socialista tinha sua própria imprensa importante, poderosa, né? Com centenas de milhares de assinantes e tudo mais. Era uma coisa poderosa. O ataque desses setores contra o Avante marca, a gente pode dizer, praticamente, né? É um marco inicial da Guerra Civil Italiana, que vai se estender de 1919 até 1925. 6 anos, né? A Itália vai conhecer 6 anos de guerra civil. Nesse período, é a classe operária se levantando e lutando e sendo derrotada, e a extrema-direita recuando e depois avançando e depois dominando o panorama político do país. Então, quer dizer, o nacionalismo vai ser um elemento, vai ser um... Como é que se diz? Vai ser um ponto de apoio para a direita contra-atacar a classe operária que está em ascenso. Bom, dúvidas sobre esse problema do nacionalismo? Rui, eu quero entender como é que se dá esse negócio dos futuristas. Que negócio? Porque eles eram vistos como um movimento de vanguarda, né? Na arte. Marinetti e tudo, só que o Marinetti mesmo era militante fascista. Não entendi. Os futuristas. Futurismo, movimento artístico. Então, era visto como um movimento de vanguarda. Sendo que eles estavam do lado da extrema-direita, que é a favor da censura, essas coisas. Então eu queria saber como é que funciona esse processo aí na Itália, o Marinetti e tudo mais. Bom, primeiro que não estava claro que o pessoal fosse a favor de nada disso. Simplesmente que eles achavam que o nacionalismo era uma coisa fundamental. Eles foram a favor da guerra, né? Eles adotaram uma posição nacionalista e, portanto, eles se juntaram com os outros setores que também eram nacionalistas. Veja bem, a questão de que o nacionalismo nessa época fosse visto como de direita é confusa na Itália. Para nós está claro hoje, mas na Itália era confusa. O próprio Mussolini, quando ele faz essa conferência de 1919, ele apresenta todo um programa esquerdista. Ele pede a redução da jornada de trabalho, ele reivindica uma constituinte. Quer dizer, esses movimentos, eles não haviam ainda adotado uma fisionomia claramente de direita. É aquilo que eu expliquei sobre o fascismo italiano. Ele começa de uma maneira extremamente confusa. O Mussolini, o Diário do Mussolini, né? Ele leva como subtítulo a seguinte frase: Diário Socialista. Então, nesse momento, por exemplo, o fascismo se considerava um movimento socialista. Na conferência de 1919, você não quer baixar aqui? Não. A conferência de Milão, que participam aí umas 200 pessoas, uma boa parte dos participantes, eles são anarcossindicalistas, eles são sindicalistas revolucionários. Nesse momento, eles se chamam de nacional-sindicalistas. Quer dizer,
Qual que é a ideia deles? Eles defendem a classe operária, mas são nacionalistas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando eles atacam o Partido Socialista, é aquele negócio, o socialismo é contra o povo, porque é antinacionalista e tal. O movimento todo começa de uma maneira extremamente confusa. E vai permanecer confusa durante um longo período. Por quê? Porque o movimento fascista ele procura se equilibrar aí entre, ideologicamente, né, na sua propaganda, entre os setores mais atrasados da classe operária, que ele quer voltar contra os socialistas, e a grande burguesia. Então, ora eles falam uma coisa, ora eles falam outra, que dá a impressão, para dar a impressão de que eles são um partido de esquerda, né? Mas à medida que, logicamente, o fascismo vai evoluindo na prática, eles vão abandonando todo esse esquerdismo, né? À medida que se afirma a tendência direitista na situação política, não dos fascistas, porque Mussolini já era direitista nessa época, eles vão adotando uma fisionomia cada vez mais abertamente direitista. Então, quer dizer, esse movimento confuso leva um monte de gente para a direita. Gente que depois também, inclusive, vai abandonar isso aqui. Vai ver que é de direita e fala, não quero ter nada com a direita. Rui, sobre essa filiação à Terceira Internacional, quando começam esses ataques dos fascistas e a organização deles começam a aparecer mais organizados, com partido e tudo mais, qual que é a orientação da Terceira Internacional para o PSI na Itália? Ou não deu nenhuma orientação clara sobre isso? Quando o PSI se filia à Terceira Internacional, o problema principal colocado não é o problema do fascismo em si. É o problema de saber qual é a política da classe operária para tomar o poder, porque a Itália está ingressando numa situação... Já quando eles se filiam, a Itália está já numa situação revolucionária. Só que a direção do partido é uma direção centrista, totalmente sem coerência interna, e vai deixar escapar a oportunidade, né? Bem, voltando... Censura mussoliniana. Exatamente. Voltando ao Biênio Rosso, 1918 e 1920. E é um movimento não pré-revolucionário, não é revolucionário. Desapropriação de fábricas, desapropriação de campos. Nós vamos passar por aí. Mas já devia estar aí, então. Na explicação ele está mais um pouco na frente. Eu estou falando genericamente da situação, passo a passo. Nós vamos chegar lá. Pode ficar tranquilo. O tema nesse momento aqui é a questão do nacionalismo. Rui, quando você fala que era uma direção centrista, o que significa exatamente isso do centrismo? Significa que ela não é revolucionária, que ela tem uma propensão a frases esquerdistas e ação oportunista. Então, por exemplo, a posição na guerra é clássica. Eles são contra a guerra, mas não fazem nada contra a guerra. Pelo contrário, quando eles inclusive seguram os operários que querem fazer greve durante a guerra e tal, quer dizer, a formulação é revolucionária ou parecida com a formulação revolucionária, mas na prática é uma ação direitista, oportunista. Acabou? Tem a internet. Internet.
Bom, a gente tem companheiros da internet que fizeram perguntas. Vou fazer aqui rapidamente. Companheira Elizabeth Novi, ela pergunta o seguinte. São duas. Pode fazer as duas ou faz uma de cada vez? Melhor? Uma de cada vez. Tá. Rui, você pode dizer o que esses grupos católicos faziam? Trabalhos assistenciais? Que tipo de política exerciam? Eles tinham atividade sindical, faziam trabalhos assistenciais, mas a preocupação maior não era a pobreza em geral. Era a própria classe operária e os camponeses. Quer dizer, a classe trabalhadora que era uma ameaça ao regime político. Então eles procuravam atuar aí para disputar com os partidos, com o Partido Socialista, né, a influência sobre os trabalhadores. E a outra também da Elizabeth Novi. Rui, mas se pode dizer hoje em dia que as classes operárias significam algum tipo de perigo para os capitalistas? Classe operária é sempre um perigo. Pode ser que a situação política não esteja muito favorável para a classe operária, mas o único perigo real para os capitalistas é a classe operária, né? Ou a falência generalizada, mas isso aí não acaba com o capitalismo. O perigo mortal é a classe operária. Só uma coisinha sobre essa pergunta. Nossa, uma questão importante para a gente entender determinados fenômenos políticos é ver como as pessoas encaravam esses acontecimentos políticos na sua própria época. Por exemplo, até o começo do século, aproximadamente, a mentalidade geral é que a classe operária estava totalmente neutralizada pelo capitalismo. A classe operária era reformista, estava lá adaptada, tinha obtido as suas conquistas sociais em alguns lugares, né? E estava lá aburguesada, vamos dizer assim. Tanto que aparece no próprio interior das organizações operárias o revisionismo, né? E o revisionismo, ele expressa isso. Nada de revolução, nós vamos para o socialismo pacificamente, quer dizer, é um conformismo, um pessoal que está contente com a situação, expressando esse clima. Lógico que a classe operária nunca está numa situação positiva, mas alguns setores estão. E em mais de uma oportunidade aparece a ideia de que a classe operária está fora do jogo. Mas quando o pessoal mais acha que ela está fora do jogo, ela entra no jogo de novo, de uma maneira totalmente revolucionária, catastrófica, e muda tudo isso. Eu sei que hoje em dia muita gente acredita que a classe operária está acabada, não tem mais classe operária. Existe até teorias aí universitárias, da esquerda universitária e da direita universitária, de que a classe operária acabou, né? Não existe mais. Essa não é a primeira vez que aparece essa teoria. Em 68, vigorava aí a tese de que a classe operária se ia se transformar numa parte da burguesia, que ela estava satisfeita com o sistema capitalista, que o sistema capitalista tinha resolvido as principais contradições da classe operária. Então, se você queria fazer a revolução, tinha que ser a juventude, os negros, as mulheres. Quer dizer, tudo isso que a gente ouve hoje, de determinados setores da esquerda pequena burguesa, já foi dito mais de uma vez no passado. É uma coisa constante, se repete. Eu não entendi se foi a questão da classe operária depois da guerra. Porque, pelo que entendi, assim, depois da guerra houve um ascenso do movimento operário, aí, mas a guerra ela não é um contraditório, isso aí, não. Depois da guerra você não tem um refluxo do movimento operário, ela houve
foi diferente, porque eu não entendi essa situação da classe operária depois da guerra. Porque parece que eu... Depois da guerra, o normal é que a classe operária entre em movimento devido a todo o desastre econômico, político que a guerra significa. Na verdade, a rebelião já começa durante a guerra, com o pessoal morrendo lá. Né? Na Rússia, a revolução se deu no meio da guerra. Na Alemanha, em 1918, logo em seguida da guerra. Eu é que não estou entendendo qual que é a sua... Depois da guerra vem a revolução, essa é a ideia. Eu não vejo como é que era a situação da classe operária nesse período, como é que era a composição da classe operária, por exemplo, na Itália naquele período. Se era uma classe operária muito grande. Era uma classe operária muito grande. A Itália é um país industrializado, né? É um dos países mais industrializados do mundo até hoje. A classe operária era uma força muito poderosa. E no final da guerra, ela não entra imediatamente numa revolução, né? Mas ela entra numa situação, eu vou explicar aqui, uma situação pré-revolucionária, que é parte da situação revolucionária, e vai evoluindo até a situação chegar muito perto da tomada do poder pela classe operária italiana. Sobre a questão do nacionalismo, a gente percebe que um dos fundamentos dele é o problema da identidade nacional, que é o fenômeno do século XIX, que você tem a questão dos grandes arquivos nacionais, você tem uma revolução nacional que consolida esse tipo de política. A gente percebe que o conceito de identidade, como você comentou, que tem questões que já foram ditas mais de uma vez, a gente vê que depois da Segunda Guerra Mundial tem um resgate do conceito de identidade, mas a favor de questões específicas, de grupos minoritários ou supostamente minoritários ou de minorias. Eu queria que... como é que se daria essa relação do resgate do imperialismo, do conceito de identidade, mas não sobre a abordagem do nacionalismo de fronteira, mas o nacionalismo sem fronteira, tipo assim, como a questão de gênero, né, como a questão do negro, né, LGBT, essas coisas, quer dizer, se existe essa correlação, né, é isso. O nacionalismo do imperialismo é uma coisa, é uma cobertura conveniente, né, mas é uma coisa natural. Você, ao invés de você falar, nós, os grandes capitalistas, queremos tal coisa, a gente fala, nós, a Itália, nós, a Alemanha, começa aquela identificação do interesse das camadas mais pobres com os interesses das camadas mais ricas. Mas o imperialismo não é um nacionalismo de verdade. É uma operação de roubalheira dos países em volta. Isso daí era assim na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial, e é assim até hoje. Mudou nada. O que acontece é que a cobertura que é dada a determinadas operações, ela muda. Por exemplo, os norte-americanos conseguem, aí, apoiado numa classe média muito politicamente imbecilizada que tem nos Estados Unidos, convencer alguém, né? Alguém deve ter se convencido, porque que os norte-americanos deslocaram quase 500 mil de soldados para o Iraque para defender a democracia no Iraque. Para acreditar nisso é preciso muito boa vontade, né? Mas a cobertura é essa daí, a democracia, né? Ou então eles apresentam assim: o Iraque, né, esse país gigantesco, armado até os dentes, etc. e tal, é uma ameaça ao nosso pequeno e pobre Estados Unidos. Então vamos lá no país deles, que eles são muito fortes, nós somos muito fracos, e nós vamos derrotar essa ameaça, né? Quer dizer, os Estados Unidos vai ser ameaçado pelo Iraque. Também
É uma história para boi dormir, mas haverá quem acredite. É bem pior do que vamos falar que é verdade, é bem pior do que o nacionalismo, né? Nacionalismo é mais verossímil. Esse negócio das mulheres, dos negros que o imperialismo fala, isso daí cumpre uma série de funções, não é basicamente uma função, não é exclusivamente uma função imperialista. Claro, quando eles acusam os árabes de maltratar as mulheres, que você sabe, no mundo só os árabes maltratam as mulheres, né? Nos Estados Unidos a mulherada não apanha, não recebe salários mais baixos, não acontece nada. A mulher norte-americana é uma maravilha, né? Então você precisa ir lá no Iêmen para defender a mulher, em vez de prestar atenção em casa, né? Apesar de ter esse problema, esse ângulo, tem também o problema doméstico. É uma maneira de desviar a atenção. Você ter uma política que seja mais popular, sem tocar em nenhum problema econômico. Quer dizer, tem muita demagogia a favor da mulher, mas você não ganha um tostão. Porque esses governos não dão um tostão para ninguém. Não dão um centavo, né? Aí o negro também tem, sei lá, tem muito elogio, muita conversa fiada, mas din-din que é bom, nada, né? Então eles criam uma base social, esses setores imperialistas, como, por exemplo, o Partido Democrata norte-americano, criam uma base social numa classe média esquerdista, que é muito despolitizada e está muito afastada da vida real da população norte-americana. Isso daí também é uma das causas que leva a que a direita apareça como defensora dos interesses econômicos das classes, de setores das classes médias e da classe trabalhadora. Você vê o Trump, né? Vamos recolocar a indústria norte-americana, dar emprego para os norte-americanos. É uma política da extrema-direita, da burguesia, para a classe operária norte-americana. Os democratas, o que eles falam? Nada, porque eles não têm o que falar, na verdade. A ala esquerda dos democratas levantou um programa social, mas a ala esquerda é um bicho estranho dentro do próprio partido, Bernie Sanders, né? A política do partido é matar o povo de fome, elogiar as mulheres, né, dar prêmio, fazer todo aquele salamaleque, mas dinheiro que é bom, não. Basicamente a função é essa daí, é criar uma base social grátis, num certo sentido. Você não tem que gastar muito dinheiro. Ou reforçar, né, essa base social. Vamos lá. Rui, hoje alguns sindicalistas dizem que os trabalhadores não entram em greve, estão muito desmobilizados, principalmente por causa do avanço tecnológico, né, da máquina que ocupa a mão de obra, né, humana, e também que e aí por causa disso tem um exército muito grande de desempregados, então eles ficam com medo tal de se mobilizar. Por isso fala que não tem mobilização. Nessa época aí que você disse que também argumentavam que os trabalhadores, os operários não entravam em greve, não se mobilizavam, quais eram as justificativas? Como eles justificavam isso? As justificativas eram um pouco mais sofisticadas porque os trabalhadores estavam muito agitados. Então, tinha a justificativa de que o trabalhador não tinha uma verdadeira consciência socialista, que ele fazia greve, mas não tinha consciência socialista, portanto, para a revolução ele já não estava tão preparado. A verdade verdadeira, sabe o que é? Sempre tem uma desculpa. E a desculpa é para ocultar o fato de que as direções dos sindicatos, dos partidos de esquerda, não fazem nada, não querem fazer nada e não vão fazer nada. Né? Tudo bem, o trabalhador não está mobilizado, mas, por exemplo, no Brasil, teve a prisão do Lula.
Podia mobilizar pelo menos os filiados do PT, ou não é? O PT tem 2 milhões de filiados. Em nenhum ato aí contra a prisão do Lula a gente viu mais do que 10 mil pessoas. Cadê o resto? Né? Ou o pessoal abandonou o PT totalmente, né? Abandonou o Lula, então todo esse negócio de que o Lula é o candidato mais popular da nação é balela, é bobagem, né? Ou simplesmente na hora H ninguém mobiliza o pessoal. Já não é que não mobiliza a classe operária, não mobiliza o pessoal. Agora, sobre a classe operária a gente deve dizer uma coisa, é mentira que a classe operária não tenha motivos e não vá se mobilizar. O problema é que eles... É um setor que está numa situação complicada, como é hoje, desemprego, tudo, os operários estão desamparados, né? Nós temos que entender uma coisa fundamental. Quando você forma um sindicato, você está criando uma organização de trabalhadores para lutar. E como é que funciona essa organização para lutar?